Ilia Topuria e Charles do Bronx. Esse é o começo do fim. Aliás, esse é o final mesmo, né? Charles já estava desacordado completamente. Ilia Topuria mandou um jab na cabeça, um jab no corpo, entrou com direto, com toda a pressão na cabeça do Charlinho e na sequência, com um giro de quadril lindo, rápido, já acertou um cruzadaço de esquerda. O Charles já caiu desacordado. Ilia Topuria ainda deu aquele confere final e assim se tornou o novo campeão do peso leve, o campeão até 70 quilos, senhor Vinícius Stocco. Não deu pro Charlinho. Rapaz, não deu pro Charlinho. A gente vê as lutas do Charles sempre com o coração na mão, porque o menino é muito agressivo, o menino entrega demais. Só que dessa vez não deu, infelizmente. Ilia Topuria converteu muito bem para essa categoria de peso. Você viu que quando trocaram força, quando o Charles encostou ele na grade, tentou levar para o chão, ele só na base, no quadril e na força mesmo, né, na diferença física, ele conseguiu derrubar o Charles. Foi bem no chão, meteu um crucifixo ali que eu falei, puta que pariu. Logo depois o Charles já mostrou por que ele é conhecido como o maior finalizador do UFC. Quase pegou no pé, quase pegou o tornozelo, quase pegou naquela chave de panturrilha também que ele já deu uma vez, mas aí o Ilia já saiu, já não quis ficar no chão, e depois eles trocaram porrada ali. Charles acertou bem o Topuria, só que o Topuria, quando acertou o Charles, não teve para onde correr, e infelizmente essa cena, essa cena aqui se repete para os brasileiros. É uma similaridade que faz a gente sofrer muito, cara. Lá anos atrás você tinha Conor McGregor nocauteando o nosso querido José Aldo em 13 segundos, imortalizando essa cena, e agora a gente tem, infelizmente, o Ilia Topuria também dando essa machadada final no nosso querido Charlinho. É triste, cara. É triste, preciso me recuperar aqui, senão eu vou cair no choro. Ah, não deixe as lágrimas te abraçar, cara. Mas de fato, o Charlinho, porra, ele foi tentar trocar soco honesto com o Topuria, que é a praia do Topuria. O Topuria tá numa fase incrível de nocautes em lendas. Nocauteou o Volka, nocauteou Max Holloway, que nunca havia sido nocauteado. Sobe para os 70 quilos, sobe pro peso leve e nocauteia o nosso Charlinho. O Charlinho que tentou levar para a luta agarrada no começo do combate, não teve sucesso. O Topuria também mostrou seu wrestling muito bom, caiu por cima, se embolou ali com o Charlinho. Na primeira oportunidade se desvencilhou, foi para o alto novamente. E aí, em 2 minutos e 27 minutos de combate, ele acerta, ele manda aquele jabzinho para ir chamando a atenção, para tentando condicionar o comportamento do adversário, né? Ele manda o jab embaixo, manda o jab em cima, ele finta, faz menção que vai entrar com o jab e já manda um diretaço com toda a força, peso do corpo no pé dianteiro para botar muita pressão no golpe. Ele conecta limpo no meio da boca do Charles e já vira um cruzadaço de esquerdo na distância, no timing perfeito. E aí o Charles já cai desacordado. O Charlinho que teve o seu corner falando frontal, frontal. A gente queria ver mais esse tipo na barriga, né? A gente queria talvez ver até aquela guarda longa do Muay Thai aqui, né, cara? O vampirão aqui que o pessoal brinca, né? Que a mão cruzada aqui, aquela mão ali para não deixar aproximar, deixou aproximar, entrou no jogo e foi de encontro, né, mano? Que o Charles também se projeta para tentar pegar o Topuria consegue tirar a cabeça da reta e consegue mandar um diretaço que foi fatal. Infelizmente, fica muito difícil de imaginar que o nosso Charlinho vai conseguir algum title shot novamente nos 70 quilos, né? Levando em consideração que tá na sua segunda metade da carreira, podemos assim dizer, né, cara? Mas nessa luta foi triste pro Brasil, mas o Charles tem eternamente um espaço no coração de todo torcedor brasileiro. É um cara carisma, é um cara que saiu do nada e consegue bater campeão. O cara tem uma história incrível de vida e uma história incrível no UFC entre altos e baixos,
mas é um cara guerreiraço que levou o nome do Brasil no topo por muito tempo, mas nessa daí, com todo o respeito, Charlinho, eu sou teu fã, você é coringão que nem eu sou. Eu pirei quando você falou que você tinha um Mundial e o Palmeiras não tinha quando você ganhou o UFC, tirou onda, mas vacilou, né, velho? Vacilou. Se o cara é mega conhecido pelo poder de nocaute, você não pode dar essa brecha e dar essa tranquilidade pro cara, não é verdade? Então tá aí. Perdemos o cinturão, mas a lenda continua, não é verdade? É isso aí, cara. Eu ainda acho que o Charles tem muita lenha para queimar. Apesar de ele já não estar. Não dá nem para dizer que ele não está no auge, né? Mas ele daqui para frente, não vejo ele evoluindo muito, né? Como lutador. Eu sei que ele tem um nível altíssimo. O que ele pode fazer é melhorar o jogo dele, principalmente de defesa, que você vê muito golpe do Ilia entrando na guarda, né, cara? Aquele jab pesado entrando no meio da guarda do Charles. Tem coisas que ele pode melhorar, mas ele é um cara que tem um nível altíssimo e que eu não vejo ele numa decrescente. Eu não vejo ele dando sinais de idade mesmo, que você vê o cara perdendo velocidade, o cara perdendo gás. A gente não vê, cara. O Charles ainda ele tá muito bem. O que daria, quais seriam os próximos passos para o Charles Oliveira, cara? Eu acho que é dar um time, né? Deixar um bom tempo passar aí para se recuperar, porque dizem que quanto mais um lutador sofre nocautes, mais nocauteável ele se torna, porque o poder de absorção vai diminuindo e pode ser que em outras lutas ele caia mais rápido do que ele cairia no passado. Então acho que ele tem que dar um time, cara, tem que ficar, tem que se recuperar, tirar férias, família, filho, vir passear, fazer o que ele quiser. E muitos dizem sobre mudança de categoria, porque ele é um cara que ainda sofre para bater peso, né? Você vê que para bater o peso da categoria dos leves é oração, é reza, é sofrimento, né? É louvor e tal, coisa que todo lutador passa, mas eu não vejo ele com frame, com estrutura para subir para o peso meio médio. Os caras do meio médio são caras muito grandes, cara. Você tem cara de 1,90 m, você tem cara que pesa 100 quilos na categoria peso meio médio. E eu acho que o Charles, ele tem um biotipo muito magrão, né? Ele ganhou uma carcaça, mas ele é muito magrão para subir para essa categoria. Eu acho que nos leves ele ainda tem muito jogo, cara. Ele é um cara que é extremamente popular, é um cara extremamente querido, é um cara que vende as lutas, né? Porque as lutas dele são sempre emocionantes. E eu digo assim, cara, com essa mudança toda aí que acontece na categoria, não vejo, tipo, o Charles, porra, se ele ganhar mais 2, 3 lutas, aí ele tá de novo na boca do cinturão, cara. É óbvio que a gente tem uma situação agora, aquela cena, o tanto quanto inusitada do pé de Pimblet subindo no octógono para fazer a encarada com o Ilia Topuria, sendo que você tem o desafiante número 1, o Tsarukian, sentado numa fileira, e você tem o outro cara que também, teoricamente, mereceria uma disputa de cinturão, que é o Justin Gage. E quem sobe é o pé de Pimblet, claramente o UFC abrindo as pernas para o cara que tem o maior apelo comercial, né? Mas o MMA é muito imprevisível, cara. Então você tem, digamos que essa luta com o Pebble Pimblet aconteça. Justin Gage talvez faça uma luta com o Tsarukian sai da jogada, rola uma lesão. Enfim, pode acontecer muita coisa. O Charles ainda tem chance, por mais que tenha dado muitos passos atrás. Olha, eu acho muito difícil o Charles title shot, mas o Charles já mostrou muitas vezes esse lance de não ter muita moral, não ter muito prestígio e conseguindo galgar alguns passos aí, chegar nas cabeças, mas agora ficou muito difícil. E ele se pronunciou, né, cara? Ele postou nas suas redes sociais. São muitos anos fazendo o que amo. Essa noite não foi como queríamos, mas faz parte. E como Deus queria, estou bem. Com alguns pontos, mas faz parte. Obrigado de coração a todos pela energia, torcida e carinho comigo. Vou voltar para casa e ver o próximo passo. Charlinho, então,
triste, como não poderia deixar de ser, né? Mas perdeu essa batalha, mas com certeza ele pode fazer frente a muita gente. Sobre o Paddy Pimblett ser o desafiante, ele muito sapiente, muito ligeiro, já tinha dado umas cornetadas no Topuria antes, já tinha aquele bad blood entre eles, né? Já tinha aquele clima hostil, e o Paddy de Berry, ele é um cara midiático e de um mercado rico. Ele é um lutador inglês, lá é a libra esterlina, né, além do euro. Então, cara, é uma moeda muito valorizada, é um público bastante engajado no MMA, um público inglês, cara. Então, comercialmente faz muito sentido. Você pega um cara que é estourado, de um mercado rico, apaixonado. Então, o Dana White pode ter certeza que ele não ficou triste com a entrada do Perry ali no octógono, Estocão. O Dana White depois ele deu na coletiva de imprensa pós-evento falando que, porra, aconteceu aquela subida lá do Bad Pitt porque ele não tava lá, porque ele não, se ele estivesse lá, ele não deixaria aquilo acontecer e tal. Que eu acho muito pouco provável que o Joe Miguel, Rogan, né? subindo com o microfone do UFC, com um ponto no ouvido, ele vai chegar e de repente tomar a frente e falar: eu quero que suba esse cara aqui no octógono. Com certeza foi orquestrado, com certeza é um passo muito importante para o UFC em termos comerciais. Fazer uma luta desse tamanho, Paddy Pimblett e Ilia Topuria, cara, isso ia vender demais. Inglaterra e Espanha, uma rivalidade muito grande, dois caras comercialmente muito fortes, e o Ilia, que fica cada vez maior, né, cara? Fica cada vez maior. Já se fala aqui sobre. Deixa eu mostrar aqui para você. Já se fala em um terceiro cinturão que ele tá mostrando ali, ó, que ele tá segurando dois e que existe espaço para um terceiro. Não tem como falar nada, né, cara? Se esse cara quiser subir pro meio médio, você vai falar o quê para ele? Vai falar que ele não vai conseguir? Que ele não vai converter bem? Fica difícil, né, cara? E aí o Ainda cara mais faz o quê? O cara aparece na maior mídia ali, no maior jornal da Espanha, escrito como O Invencível. Então, invencível. o cara com números gigantes ali de seguidores, já está passando aqui mais de 10 milhões, já passou o Makhachev, só está atrás de Conor, Khabib e Ronda Rousey, como o número de seguidores do Conor é impressionante, né, cara? 46 milhões, o cara é impressionante mesmo. Mas o Ilia, cara, tá indo para esse caminho, né? Tá indo para o caminho de se tornar uma super estrela. Digamos que ele faça uma luta com o Paddy Pimblett num estádio na Espanha. Já cresce mais ainda. Digamos que ele suba de categoria e lute com um campeão, que talvez seja o Makhachev. Cara, esse cara não vai ter mais para onde crescer, né? Então, a gente tem que dar o braço a torcer e muito respeito a Ilia Topuria. Muito respeito. Lutou bem pra caralho. Fica pra próxima, Charlinho. A admiração do povo brasileiro continua a mesma, ou deveria continuar.